Entre abril e maio de 2024, o país assistiu a mais uma tragédia anunciada, dessa vez no Rio Grande do Sul. Depois de mais de 10 dias de chuva, 5 rios transbordaram, a água invadiu os municípios, destruindo casas, lavouras, estradas, vidas. Se você acompanhou o noticiário naquela época, sabe que não é exagero dizer que o cenário era de catástrofe. Se você estava lá, tem plena certeza disso. E o que torna tudo ainda mais triste e revoltante é que essa foi a segunda enchente em menos de um ano. Em setembro de 2023, outra enchente já havia devastado diversas cidades no estado. Mal havíamos nos recuperado dessa situação, veio as enchentes de maio, e essas de maio não sobrou absolutamente nada. Nós perdemos nossos animais, perdemos nossas casas, perdemos a agroindústria, perdemos o nosso estoque de arroz aqui da nossa cooperativa, e perdemos também 60% do arroz ainda na lavoura, né, e estávamos em fase de colheita. Quando começamos a planejar esta temporada, pensamos nos principais desafios que o país tem enfrentado com a emergência climática. As chuvas cada vez mais intensas, as secas, as queimadas, o calor extremo. E logo veio à mente o que ocorreu no estado gaúcho, porque tudo ainda estava muito fresco na nossa memória e frequente nas notícias relacionadas a essas mudanças. Mas a perda financeira é só um dos eixos, né? Porque a gente tem as memórias dentro da nossa compreensão, dentro da nossa cabeça, né? Mas a gente, muitas vezes, prezávamos muito, por exemplo, pelas memórias fotográficas desde a construção aqui da constituição do assentamento, né? Desde o nosso primeiro forno de barro que fizemos, a primeira fornada de pães que levamos para a feira ecológica. Tudo isso estava registrado, né? E tudo isso se foi. Sim, reconheço que esse tom pode soar alarmante, especialmente em um podcast que tem como premissa o esperançar. Mas é justamente diante de cenários desafiadores que a esperança, ancorada na ação, se torna ainda mais essencial, principalmente ouvindo aqueles que já enfrentaram situações extremas, para que a gente possa compreender quais caminhos seguir diante das adversidades que esse novo contexto impõe. Então, as famílias têm convivido também com essa perda afetiva, né, dos nossos laços, das nossas memórias que tínhamos guardadas. Então, a perda, ela vai muito além do financeiro. Mas a gente só não perde a esperança, a gente só não perde a nossa capacidade de organização e de luta. Neste episódio, vamos conhecer 2 histórias que revelam o papel fundamental da agroecologia diante da crise climática. Em uma delas, veremos como essa abordagem tem sido a base para construir soluções concretas. Na outra, acompanharemos uma realidade ainda sem respostas definitivas, mas onde se desenham caminhos para a resiliência e a adaptação. Eu sou Kelly Ribeiro e esta é a 5ª temporada do Narrando Utopias, um podcast para esperançar. A Márcia Riva, que você ouviu no começo do episódio, mora em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, mais precisamente no assentamento mais atingido pelas enchentes de 2024. Eu me chamo Márcia Riva, eu sou agricultora ecologista, eu moro no assentamento Integração Gaúcha, no município de Eldorado do Sul. Ela também é fonoaudióloga, pós-graduada em saúde pública pela Universidade de Brasília e decidiu voltar para o campo. E agora cultiva cogumelos. Morei muitos anos na cidade, mas a roça, né, nunca saiu de mim, então de uns anos para cá eu retornei aqui para o assentamento e hoje eu vivo do trabalho na agroindústria e do cultivo de cogumelo.
A nossa produção ela é comercializada nas feiras ecológicas, majoritariamente, né? Nas feiras ecológicas de Porto Alegre, aqui na nossa capital. Toda a família da Márcia é de origem rural. Ela cresceu em uma pequena propriedade de terra do pai, mas devido às condições financeiras, não era possível se sustentar naquele espaço. Foi através da militância, especialmente da mãe dela, que atuava nos sindicatos e no movimento de mulheres trabalhadoras rurais, hoje chamado de Movimento de Mulheres Camponesas, que a família passou a conhecer e a apoiar a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Parte dos irmãos se uniu ao movimento e alguns foram assentados pela reforma agrária. Não é o caso da Márcia, porque ela não tem título de terra, mas ela faz parte do processo coletivo de convivência e autossustentação das famílias no assentamento. Aqui no assentamento, nós temos uma produção. Nós estamos aqui no assentamento há 33 anos, as famílias foram assentadas. E aqui temos uma produção agroecológica de arroz, hortaliças, temos aqui também no assentamento uma agroindústria de panificação e o cultivo de cogumelos, né? Tudo isso em sistema agroecológico, né? Envolvendo a maior parte das famílias aqui assentadas. Eu conheci a Márcia através da Articulação Nacional de Agroecologia. E assim que eu entrei em contato, ela se mostrou muito solícita em compartilhar sua história, apesar da dificuldade em reviver tudo o que haviam enfrentado. No assentamento moram cerca de 64 famílias, as quais se dividem em 2 agrovilas. O local fica a mais de 5 quilômetros do rio Jacuí e as águas normalmente não chegam até lá. Desta vez, porém, foi diferente. Eldorado do Sul ficou completamente submersa. A inundação atingiu toda a área urbana e grande parte da zona rural. Por ter uma topografia bastante plana, a cidade já tinha até um plano de emergência para alagamentos que previu o uso de ginásios adaptados como abrigos. Mas a enchente foi tão severa que até esses espaços ficaram alagados. O nível do rio Jacuí subiu cerca de 11 metros acima do habitual. O que a gente tem hoje, há uma preocupação, né, porque essa preocupação ela é a partir de dados científicos, né, de universidades, de institutos, de pesquisas, enfim, de análise. A gente entende que não é um caso isolado, essa enchente não é uma situação isolada e que ela vai voltar. Em algum momento ela vai voltar. Um relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que a enchente no Rio Grande do Sul foi causada por uma série de fatores interligados, como a instabilidade atmosférica e o fenômeno El Niño, que intensifica as chuvas com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Quando a chuva não consegue ser absorvida pelo solo, seja pela compactação ou pela impermeabilização das superfícies, ela escorre, causando enchentes e desastres como esses que a gente tem visto. Então, o ciclo da água, que é o processo que move a água pelo planeta e que deveria ser natural e equilibrado, acaba sendo alterado por práticas que comprometem a capacidade de infiltração da água no solo. Não é por acaso que o conceito de cidades esponja tem ganhado destaque nas discussões de planejamento urbano como uma medida preventiva contra enchentes. Soma-se a isso o fato de que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país e não há como não relacionar a capacidade de drenagem e absorção da água com as práticas agrícolas que são adotadas na região. A produção convencional, de uma forma em geral, compacta o solo e a produção do arroz não é diferente, né? Então, uma das questões que aconteceu ali dessa água, o que aconteceu de ficar muitos dias com a água, a cidade virou um lago, né? As cidades, os bairros. Não tinha como infiltrar a água. Essa é a Gaia, professora na licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina, com foco em agroecologia e desenvolvimento sustentável. Gaia também é consultora desta temporada.
Se você ouviu o episódio anterior, já conhece a voz dela. Caso ainda não tenha ouvido, fica aqui o convite para ir lá conferir. A infiltração a infiltração da água no solo é uma das etapas do ciclo da água. A partir do momento que a agricultura tira essa permeabilidade do solo, ela impermeabiliza, porque ela compacta o solo, eu não possibilito que essa água infiltre e abasteça o lençol freático. Então, essa água vai ficar em cima, não vai me possibilitar, né, ter uma condição de produção, ou ela vai escoar para áreas onde ela não deveria ir, né, seguir um caminho que ela não deveria seguir, né, e nessa pode ser um caminho de destruição. Você lembra o que é ciclo da água? Normalmente a gente aprende isso na escola, no início do ensino fundamental. Mas, para refrescar a memória, ele é o processo natural que movimenta a água pelo planeta, passando pelos mares, pelo céu e pela terra, impulsionado pela energia do Sol. Esse ciclo tem 3 etapas principais: evaporação, condensação e precipitação. De forma resumida, tudo começa com o Sol, que aquece a água e a transforma em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Isso ocorre principalmente nos oceanos, mas também em rios, lagos e represas. Até a nossa transpiração e a evapotranspiração das plantas entram nessa equação, embora em menor escala. No céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se condensa, formando pequenas gotas de água que dão origem às nuvens. Com o tempo, essas gotas se juntam e aumentam de tamanho até ficarem pesadas o suficiente para cair de volta à superfície, que pode ocorrer na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura. Esse processo se repete continuamente, garantindo a distribuição da água pelo planeta. A agroecologia nos ensina a pensar que eu preciso olhar para a estrutura e o funcionamento da natureza para que eu possa fazer um bom planejamento, por exemplo, da minha atividade da agricultura. Olhar para a estrutura e funcionamento da natureza é olhar como funcionam, por exemplo, os ecossistemas, os biomas e aquilo que a gente chama de ciclos biogeoquímicos, que é como que circula no ambiente, e aí no ambiente todo, né? Nós estamos falando enquanto planeta Terra, diferentes elementos. Um desses, carbono, nitrogênio, diferentes minerais, e um desses elementos é a água. Então, para que eu consiga pensar uma propriedade à luz da agroecologia, eu tenho que entender um pouquinho do ciclo da água. Então, se a gente sabe que a água está num ciclo, ela vai passar por mudanças, e a minha atividade da agricultura vai influenciar essa água. Como a Márcia falou anteriormente, a preocupação dos moradores do assentamento não é recente. Na verdade, desde a criação do assentamento, no início dos anos 90, o risco de estar dentro do delta do rio Jacuí já era discutido. A catástrofe só aumentou a urgência de pensar estratégias para lidar com algo que parece iminente. Quando a gente pensa em maio de 2024, as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, e a gente também ter um olhar especial para o município de Porto Alegre, obviamente que nós tivemos um caso severo de má gestão, né? Isso é visível, a situação de toda uma região e da capital ficar, boa parte da capital ficar embaixo da água, foi um problema da gestão do governo municipal. Isso é um fato, né? Agora, de outro lado, se a gente for olhar, né, o que a água, ou onde a água chegou, ela só tomou o seu leito normal do que existia lá em 1920, 1930, né? Então, a gente tem que pensar nas cidades ou nas construções, nas gestões públicas, ter um olhar, né, considerando essa nova realidade em que a gente vive.
Ou seja, as soluções que funcionavam antes, como a forma como os assentamentos foram estruturados, não se aplicam mais aos desafios atuais. E é justamente essa busca por soluções adequadas ao novo cenário climático que nos leva a uma outra história. Além de revolucionar a agronomia, Ana Primavesi deixou um vasto legado escrito, com obras para todas as idades. Uma delas é Tatá, Pepe e Gigi, As Três Gotinhas de Chuva, um conto ilustrado em que 3 gotinhas descem suavemente do céu, dançam sobre a vegetação e alcançam o solo. A história mostra como um solo saudável permite que a água penetre, nutra as plantas e sustente a vida. Mas quando a terra está compactada e sem nutrientes, a água escoa, causando enchentes, erosões e outros impactos ambientais. De forma simples e lúdica, Primavesi explica às crianças exatamente o que discutimos neste episódio. Como as ações humanas podem alterar o ciclo natural da água e afetar o equilíbrio ambiental. Assim, ela nos ensina que cuidar do solo é, na verdade, cuidar da vida. Já no ciclo Cartilha da Terra, o primeiro publicado póstumamente, ela apresenta princípios da natureza importantes para recuperar solos degradados e garantir uma produção sustentável. Um guia indispensável para trabalhadores do campo, educadores, estudantes e todas as pessoas que se interessam pelo tema. As publicações são da editora Expressão Popular, parceira do Narrando Utopias nesta temporada. Os links para conhecê-las estão na descrição do episódio. Durante a pesquisa para esta temporada, conhecemos o trabalho da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, mais especificamente o Giro Agroecológico, que é um material dessa organização que reúne diversas práticas chamadas de tecnologias sociais. Eu confesso que até então não conhecia esse termo, mas vou explicar. Bom, essas tecnologias são soluções desenvolvidas a partir da interação entre conhecimentos populares e científicos voltadas para resolver desafios específicos de um grupo de pessoas ou então de uma comunidade. E uma delas chamou a nossa atenção justamente por ser voltada para lidar com grandes volumes de chuva. Foi assim que conheci a Sirlene Ramos. Porque eu sou a quinta, né, da família, que a gente veio de 10, nós somos 10 irmãos. E aí meu pai, né, ele já falecido, minha mãe está com 77 anos, graças a Deus, está viva, ainda mexe, né, nas coisinhas dela, mas aí ele criou a gente na roça. E aí aquele amor, né, pela roça, pela natureza, então assim, sempre foi porque a gente aprendeu, né, comer aquelas coisas da roça, a plantar, a colher. E aí casei. A Sirlene, como você já deve ter percebido, é de Minas Gerais. Ela mora em Florentina, zona rural do município de Bonfim, que fica a aproximadamente 3,5 km de Belo Horizonte. E aí eu sou casada há 36 anos, tenho 2 filhos, o Matheus está com 33 anos, ele é casado, graças a Deus, tem um filhinho, com 2 anos e 11 meses, vai fazer agora dia 12, e aí eles vão ter outro menino. Tem o João Miguel, agora vai vir o José Henrique, se Deus quiser. E tem o Matias, aí mora com a gente. O Matheus mora em Itaúna e o Matias mora com nós. Eu, meu marido e ele. Ele está com 26 anos. Ela também é de uma família de agricultores e conta que aprendeu com os pais a amar e trabalhar na roça. Mas revela que foi com a rede que ela e a família aprimoraram as formas de manejar a água e o solo.
A organização foi criada em 1986, no contexto de redemocratização do país, quando os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil começavam a construir alternativas à mecanização da agricultura, e hoje a rede atua na região metropolitana de Belo Horizonte e no leste do estado mineiro. Eu pedi para a Sirlene descrever o lugar onde ela mora, um sítio rodeado de vegetação que tem uma nascente, e ela fez isso com muito carinho. Aí eu falo que eu moro num lugar abençoado, né? É o meu cantinho, mas aí você vai chegando, aí tem uma porteira, você entra, aí logo à esquerda você vai encontrar tem o mato. Aí tem até bananeira que a gente já plantou para poder ajudar até mesmo a segurar as enxurradas, né? Porque está pertinho da nascente. Aí tem o porto dessa nascente, as árvores, tudo já grande. Quando ela e o marido, Geraldo Ramos, começaram a trabalhar na nascente da propriedade, o terreno era bem diferente. Não havia árvores, apenas um espaço aberto. Mas aos poucos eles começaram a plantar e contaram com a ajuda da rede nesse processo. A gente plantou, eles ajudaram a gente a plantar as bananeiras, fruta, ela era pasto na época. Aí a gente cercou esse pedaço que ela já tinha de frente da minha casa, da minha porta da cozinha, do lado de baixo, aí eu já tinha vários pés de fruta. E aí a gente plantou do lado de cima. A atuação da rede acontece sempre de forma coletiva, como o nome já dá a entender, né? Em parceria com movimentos sociais como o MST, as Brigadas Populares, além de associações de agricultores, cooperativas e universidades. As iniciativas são viabilizadas por meio de projetos, muitos com apoio inclusive da cooperação internacional, mas também em diferentes esferas do governo, federal, estadual e municipal. Uma parte essencial desse trabalho está no acompanhamento técnico direto aos agricultores, com visitas às propriedades, realização de oficinas, cursos e intercâmbios, além da troca e da disseminação de saberes para fortalecer práticas agroecológicas e produtivas no território. A gente sempre trabalha de forma participativa, então o trabalho de assistência técnica muitas vezes é visto como o técnico que vai chegar numa propriedade e vai ensinar, né, para aquela família, para aquele grupo. A gente parte de uma premissa que as famílias, os agricultores, os povos tradicionais são repletos de saberes e experiências, e a gente parte dessa experiência da troca. Essa é a Laura Barroso, bióloga e coordenadora executiva da rede. No sítio da Sirlene, ela e a família adotaram várias técnicas, entre elas as barraginhas e as caixas secas, que são voltadas para conter a força das enxurradas na propriedade. Aliás, não só no sítio da Sirlene, como em outras propriedades também, já que por conta da geografia da região, as enxurradas tendem a acontecer com uma certa frequência. Sim, geralmente a gente implanta em áreas que tem, em propriedades que têm áreas íngremes, que a gente percebe, as famílias identificam e compartilham com a gente essa questão das enxurradas, e que tem essa necessidade de conservação das águas mesmo, né, da propriedade. Então, muitas vezes vão ter nascentes nas propriedades, cursos da água, e aí a gente faz isso tanto para evitar a erosão quanto para melhorar a captação hídrica. As barraginhas funcionam como pequenas represas escavadas no solo e são capazes de reter grandes volumes de água da chuva, permitindo a sua infiltração gradual, enquanto as caixas secas seguem a mesma lógica, mas em menor escala, sendo construídas ao longo de estradas rurais ou urbanas para captar e direcionar a água, evitando assim erosões e desperdícios. E aqui, só para a gente entender um pouco melhor, a enxurrada ocorre quando a chuva cai no solo e, na ausência de plantas, especialmente árvores que ajudam na infiltração da água, a água corre diretamente. Isso gera um fluxo semelhante a um rio temporário. Mas, em vez de abastecer os lençóis freáticos, a água segue o seu caminho com força, ainda mais em contextos urbanos onde o solo é muito impermeabilizado.
Então, assim, cada vez mais a gente vai perdendo mesmo, né? A gente escuta relatos das famílias de agricultores, de córregos, por exemplo, rios que passam ali nos territórios e que existiam há décadas e vão secando, né? Então, é, essa questão das enxurradas vai causando o enfraquecimento mesmo dos lençóis freáticos, né? A diminuição dos rios, assoreamento dos rios. Então, é isso. Porque a gente está num lugar até pequeno, mas aí tem uma descida bem, né, assim, forte, e aí a água vem, né, com toda a força e vai lavando tudo, né, e ela ia direto para a nascente. E aí, por isso que a gente quis fazer, eles mostrou para a gente como é que, né, que a gente nem conhecia. Mas falou assim, ó, isso aqui vai, a água vai vir, vai encher, a água vai sumir rapidinho, mas ela vai infiltrar pela terra e vai estar ajudando também na nascente. E aí a gente fez uma bem grande, essa barraginha, depois fez duas bem próximo mesmo essa mina, que aí a água vai, enche o poço, de repente ela some. Mas a água foi, a gente viu assim o resultado, né? Tá aumentando. Dona Sirlene, eu queria saber também o que a senhora sentiu quando começou a perceber as mudanças, que todo esse trabalho, né, agroecológico trouxe aí para sua vida, né? Eu ia falar da sua casa, da sua residência, mas acho que é até para a vida mesmo, né? Como é que a senhora se sentiu quando foi vendo que, olha, dá certo, funciona? A gente até brinca assim, a gente fala assim, não, moro na roça desde novo e não sabia plantar bananeira. Porque as bananeiras eles ensinam de outro jeito, diferente, né? Aí foi até engraçado, meu marido, quando plantou, e aí ela fica por dentro da terra, não sei se você já viu. Eles cortam, né, um pedaço bem pequenininho assim, coloca dentro da terra, é tudo, como diz, eles falam até berço, né, nós falávamos era cova, mas não é cova, eles falam berço. Aí coloca tudo, cheio de esterco, essas coisas, e tampa, e ainda de tampou, depois que pôs terra, ainda pica a bananeira, a folha da bananeira com o talo e tudo, né? Tampa tudo ali e deixa. Aí ele falava assim, não vai nascer, Silene. Eu falei, vai lá. Era o João na época, o João, ele acho que ele está até no Rio de Janeiro agora. Eu falei, não, quando ele é estudado, ele sabe, vai nascer. Aí ele ainda foi lá, teve que cutucar lá para ver, né? Aí viu que estava nascendo. Então foi muito engraçado, porque não estava acreditando. Coisa tem que falar, tem que ver para crer, né? Então, assim, é uma novidade muito boa e graças a Deus que está continuando, né? Eu perguntei a Laura se essas técnicas podem ser aplicadas em áreas urbanas, já que no caso da Sirlene, ela mora em uma área rural, mais ampla. E normalmente em áreas urbanas, os espaços são bem menores. E de acordo com ela, é possível sim, ainda que não exatamente como no sítio da Sirlene. As barraginhas vai depender do contexto, mas você consegue aplicar as caixas secas, por exemplo, que né, são volumes menores de água. Então, é possível sim aplicar. Eu também quis saber se ela conhecia alguma família que tivesse enfrentado uma situação mais grave devido às enxurradas e que posteriormente tenha recebido apoio com essas técnicas para entender até que ponto elas poderiam ajudar a conter volumes maiores de chuva. Sim, eu até consultei um colega que também ajuda nessas tecnologias e ele lembrou, assim, nenhuma que sofreu um grande estrago como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Mas tem famílias que vivem em áreas que têm acesso, né? Que as estradas são grandes ladras de água, né? Acontecem muitas enxurradas onde tem estradas, e na própria propriedade tem áreas íngremes que também tem nascentes. Então, ali em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, por exemplo, uma das famílias que a gente implantou as barraginhas teve essa contribuição significativa aí para mitigar mesmo, né, essas erosões que acontecem.
Embora as tecnologias sociais adotadas no sítio da Sirlene sejam eficazes e até adaptáveis a contextos urbanos, elas sozinhas não são suficientes para conter as enchentes. Então, qual direção a agroecologia aponta quando por si só não consegue garantir a prevenção? No primeiro episódio desta temporada, a Ana Primavesi, com sua sabedoria, nos lembra que o solo é o principal em tudo, porque é nele que a água deve penetrar, a vegetação deve crescer e nossa comida deve se desenvolver. Essa premissa central da Primavesi aponta justamente um desses caminhos. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural, quase 3 milhões de hectares de terra no Rio Grande do Sul perderam fertilidade devido às enchentes de 2024. A enxurrada levou parte dos nutrientes essenciais para o plantio, tornando necessário um plano de recuperação do solo que pode durar meses ou até anos. As informações estão numa reportagem da agência pública. E por nós termos uma produção agroecológica, havia a nossa preocupação no sentido de que a água veio de diferentes regiões e a gente não sabia o que veio junto com a água. Mas essa não foi a realidade do assentamento onde a Márcia vive. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisaram amostras do solo local e atestaram que a qualidade do solo se manteve praticamente intacta. A água levou muita coisa do nosso território, mas também trouxe muita coisa para o nosso território. Então, a universidade, imediatamente, a gente retomou aqui, antes da gente começar o plantio, né, das nossas hortaliças, a universidade fez uma análise da terra, do solo, né, para ver se haviam contaminantes, metais pesados, enfim. Né, e felizmente a gente teve a alegria, né, de perceber assim, nos laudos, né, que a terra continuava intacta. Por mais que tenha sido igualmente afetada como o restante da cidade, a produção foi retomada em menos de 3 meses, ao contrário de outras propriedades rurais da região. A diferença está justamente no tipo de manejo do solo adotado pelos assentados, que em vez de deixar a terra apenas com o plantio da estação, mantém uma cobertura vegetal diversificada. Além disso, em vez de se concentrar em um único tipo de produto, eles seguem os ciclos naturais dos alimentos e praticam a rotação de culturas. Uma abordagem que foi fundamental para combater a erosão e, dessa forma, preservar a fertilidade do solo. Isso reforça, né, que manter um solo seguro, manter um solo saudável, manter um solo vivo, faz com que a gente consiga enfrentar uma situação tão grave, tão drástica que foi a enchente, né, e ainda a gente manter um solo sadio. Adicionalmente, né, depois quando a gente fez os plantios, retomou os plantios das hortas, enfim, né, recuperamos a produção, e aí foi a vez da gente envolver também o Ministério da Agricultura, no sentido deles fazerem uma análise biológica dos alimentos que a gente já estava produzindo no pós-enchente. Então, porque havia essa preocupação, bom, temos um solo sadio, mas será que a alface, a couve, o espinafre que a gente produzir ali naquela terra vai manter agroecológico? E o resultado continuou sendo positivo, né, no sentido de ter o Ministério da Agricultura fez a análise, né, de amostras, né, de produtos aqui das nossas hortas e se manteve, né, agroecológico, se manteve um alimento vivo, um alimento saudável. Então, agora, nesse momento, né, de retomada, de reconstrução, mais ainda, né, temos a convicção de que a agroecologia é também resistência, né? E nos mantemos no caminho, né, de produzir alimento limpo. A agroecologia também é resistência. Quando a Márcia falou isso, imediatamente eu lembrei da definição de agroecologia que a Gaia compartilhou com a gente durante a entrevista. Ela apresentou uma síntese da Associação Brasileira de Agroecologia que define a agroecologia como ciência, prática e movimento. A gente vê ainda muita
muita perda, né? Muita coisa que talvez não retome mais, né? Algumas famílias não consigam retomar os seus trabalhos, os seus empreendimentos, mas aqui na nossa terra, no nosso território é diferente. O que ficou para mim dessas histórias é como a capacidade de organização coletiva frente às mudanças climáticas é tão importante quanto qualquer técnica, porque se estivermos amparadas por uma rede sólida de apoio mútuo que favoreça o compartilhamento de conhecimento e a cooperação, temos muito mais chances de superação. Quando a gente chegou, depois de 21 dias, em que o nosso espaço, o nosso território ficou debaixo d'água, a gente ganhou muita coisa, a gente ganhou muita solidariedade da sociedade civil, a gente ganhou muita solidariedade dos nossos parceiros do MST de outros estados e de nossos apoiadores, inclusive de 8 países que vieram aqui. E eu falo isso com muita emoção, inclusive, né? E me desculpa se eu não consigo, porque ainda mexe, né, com as emoções. Mas teve, logo depois que chegamos aqui no território, né, tudo era lixo, não existia mais nada, né? Nossos estoques, nossos móveis, nossas louças, nossas fotografias, tudo. E junto com a gente chegou uma força-tarefa, né, do Movimento Sem Terra, e já chegou com um processo de limpeza, de organização do espaço, muitos donativos da sociedade civil que vieram apoios de a gente não sabe nem de onde, né? E isso nos fortalece, isso faz a gente entender que nós estamos no caminho certo e que a transformação, né, ela vem da nossa organização, da nossa auto-organização. No próximo episódio de Narrando Utopias, os desafios de se trabalhar nesses diversos biomas com relação ao clima é quase que o mesmo, assim, o aumento da temperatura, atraso nas chuvas, ou então chuva demais, e tudo isso se soma, né? A ação do homem mesmo, do desmatamento. Quando a gente pensa que o que a gente restaurou em 15 anos, às vezes é degradado em um dia, é desesperador, assim, né? Mas isso não faz a gente desistir nem desestimular, porque essas redes, além delas restaurarem vegetações, elas também restauram vidas, né? Então, é isso que nos mobiliza e nos dá força para continuar. Narrando Utopias é um podcast do Portal Catarinas, jornalismo independente, feminista e antirracista. Esta temporada foi realizada com o apoio do Instituto Serrapilheira. Se você ficou curiosa para conhecer mais do nosso trabalho, acesse catarinas.info e @portalcatarinas nas nossas redes sociais. Para não perder nenhum episódio, siga nosso canal e ative a opção Ser Notificado sobre novos episódios. Eu sou Kelly Ribeiro, locutora e roteirista deste episódio. A equipe de pesquisa é composta por mim e pela Inara Fonseca. A Ananda Omati é responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. Nossa identidade visual é da Tiali Lima. Daniela Valenga é responsável por nossas redes sociais. Paula Guimarães é diretora executiva do Catarinas, Marília Gaia é consultora científica desta temporada e Natália Silva, nossa mentora. Agradecemos a colaboração da Articulação Nacional de Agroecologia e da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Até a próxima!